quando a gente tem o comunismo no mundo. Quando o comunismo aparece no mundo, tem uma outra coisa que vai se chamar guerra cultural na cultura norte-americana, que é exatamente essa coisa do terror vermelho nos Estados Unidos, certo? De, oh, meu Deus, o cara é de esquerda, não sei o quê, talvez ele seja um comunista, e etc, etc, etc. Hoje, quando a gente fala em guerra cultural, o Olavo de Carvalho, essa galera toda maluca, e etc, e etc, e etc, e etc, eles fazem essa discussão dizendo não nenhuma das duas versões. Não é a versão da Kulturkampf alemã, não é a versão da Guerra Cultural dos Estados Unidos. Eles tentam colocar em Gramsci, a alegação de que ele criou uma guerra cultural, porque Gramsci tinha uma forma de entender a cultura que era o seguinte: olha, a gente tem que usar os aparelhos todos da sociedade para ir convencendo as pessoas disso e daquilo no passar do tempo, certo? O cara simplesmente não consegue me ouvir. Então, a extrema-direita chama de guerra cultural uma espécie de reação a um Gramsci que não existe, certo? Uma espécie de Gramsci que não existe e que aí justifica que ele sim faça uma guerra cultural. Então, para a extrema-direita, guerra cultural é uma terceira coisa. Não é a mesma coisa que a Kulturkampf alemã, não é a mesma coisa que a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, não é a mesma coisa que... enfim, tchau, querido. Não é a mesma coisa que... Ele está ali só para testar minha paciência. Não é a mesma coisa que... não é a mesma coisa que nenhum desses dois. O que eles estão chamando de guerra cultural é simplesmente você pegar, dizer que o Gramsci fez isso para você poder fazer a reação. Para você poder fazer a reação. Então, na verdade, o que eles chamam de guerra cultural é o que eles próprios estão fazendo como reação ao que o Gramsci teria ensinado à escola. Certo? Entenderam? Perceberam isso? Perceberam isso? Então, o que eles estão fazendo? E aí, agora a gente vai falar o que é guerra cultural na linguagem da extrema-direita. Na linguagem da extrema-direita, quando eles estão falando de guerra cultural, o que eles estão dizendo é o seguinte: perceba, a gente tem que lutar para divulgar as nossas crenças em todas as instituições possíveis do planeta Terra. A gente tem que brigar por todos os espaços, em todas as instituições possíveis no planeta Terra, porque pessoas de esquerda usam porque as pessoas de esquerda usam palanques múltiplos da cultura e não sei o que e tal para colocar suas visões de mundo. Só que o que acontece? Isso todo mundo sempre fez, desde sempre e de maneira inconsciente. Veja, se eu sou professor, ainda que eu não esteja dizendo assim, ó, seja marxista, se eu sou professor, eu não fico falando isso. Seja marxista, faça marxismos, né? Leia marxismos. A vida é um grande marxismo. Eu não fico fazendo isso na escola. Mas é claro, gente, é óbvio que quando eu vou falar da história da formação da Europa, por exemplo, eu vou perder algum tempo falando sobre como as divisões religiosas de protestantes e católicos têm um elemento material. É óbvio que eu vou jogar foco nisso. Eu não vou deixar de falar, quando eu estiver falando de unificação da Itália, que foi Mussolini que entregou o Vaticano para o Papa, né? Então, o Papa fez uma relação, o Papa Pio XI fez uma relação com Mussolini, e é por isso que existe Vaticano hoje. Quantos de vocês sabiam disso? É um dado. É um dado. Eu não vou esquecer de falar isso se eu estiver falando de unificação da Itália. Eu não vou falar que isso é errado, inclusive, que o Papa fez errado. Eu não vou falar que, certo? Eu não preciso xingar o Papa, eu não preciso xingar a instituição católica para falar sobre isso, mas eu não vou esquecer de contar isso, porque isso é importante saber disso. Compreender como
essas questões são complicadas. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que é óbvio que se você pegar um padre católico, talvez ele diga isso de outra maneira. Ele diga que, poxa, ele ressalte, por exemplo, como no processo de unificação houve muita violência, inclusive uma violência contra a Igreja Católica, porque os carbonários eram muito anticlericais, etc. Talvez ele ressalte isso tudo, né? E mencione assim, e depois teve o Tratado de Latrão e etc. E é por isso que existe Vaticano hoje. E ele só mencione do Tratado de Latrão, não dê muita ênfase para o fato de que esse tratado foi assinado com Mussolini, né? Eu vou lembrar isso. Então, veja, é claro que mesmo quando a gente não está fazendo uma guerra de informação, porque o que pega quando a gente fala de guerra cultural? Parece que a guerra cultural significa você inventar mentira. Se você está em guerra cultural, então você vai mentir o tanto que você quiser para vencer a guerra, não é isso? Porque em guerra vale tudo. Até a afirmação é falsa, pô. Em guerra não vale tudo não, gente. Em guerra não vale tudo não. Então, se você está em guerra cultural, vale mentir? Eu estou falando não. Não vale por dois motivos. O primeiro motivo é que você vai piorar o país onde você está. O segundo é que mentira não é isso assim, não é essa bala de prata toda, pô. Mentira não é essa bala de prata toda. Imagina se eu venho aqui na internet e falo uma mentira da desgraça sobre a União Soviética, sei lá, sobre os processos de Moscou. Você acha que essa mentira vai durar quanto tempo, gente? Se eu venho aqui, faço um vídeo de 3 horas e meia sobre como não tem processo de Moscou, como nada foi acontecer de errado na União Soviética. Você acha que esse vídeo vai demorar quanto tempo sem ter uma resposta? Você acha que vai durar quanto tempo? Então, assim, mentira não é isso tudo, não. Tem gente que dá muito valor para a questão política da mentira. Como se o Bolsonaro, por exemplo, tivesse ganhado porque ele só mentiu. Foi por isso que ele ganhou, porque ele só mentiu. Vocês acham mesmo? É essa coisa. Então, assim, o Kim Kataguiri ou o Jones Manuel ganhou. O Jones Manuel ganhou do Kim Kataguiri porque ele é muito retórico e não sei o quê. Não se sustenta de pé essa tese. Essa tese é falsa, gente. Gente, olha no meu coração, essa tese é falsa. O motivo pelo que o Bolsonaro ganhou não foi só mentira. É claro que ele mente também e ele não liga para isso. Mas não foi por isso. É porque o pessoal está com raiva do PT, porque teve um monte de erro real que aconteceu no governo do PT, teve um monte de questão relacionada ao fato de que a gente estava com escândalos de corrupção que aconteceram mesmo, certo? Aconteceram mesmo. Aí o cara se veste de, olha, eu represento a indignação de vocês. Os escândalos, alguns deles aconteceram mesmo, certo? Então tem coisa no mundo real que às vezes é misturada com a mentira que parece que o cara ganhou porque ele mentiu. A indignação do público contra o Estado é mentira? O pessoal não ter um transporte público de qualidade é mentira?